Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, são várias lojas à sua disposição. E temos também um Araújo Mix. Se você já fazia economia comprando nas lojas do Araújo, imagine agora, depois que foi inaugurada, a loja do Araújo Mix, que o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo. Tá? Você vai fazer muito mais economia comprando no Araújo Mix, ok? Temos também o apoio do Nando Cabeleireiros e também do Leite Italac, que é representado aqui no Acre pelo meu amigo Wilton, o Boca para os íntimos, ok? Muito bem. Tenho o prazer de conversar agora com o professor e historiador Marcos Vinícius. Ontem o Acre completou 53 anos, tá? Ontem, segunda-feira. Como não temos programa de segunda-feira, vale hoje ainda, mesmo tardiamente, recontar ou sintetizar a nossa história, né, professor? Seja bem-vindo. Prazer, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa também. Legal. Professor, quem acompanha o seu trabalho sabe que o senhor é um especialista, um historiador, e que sabe tudo e mais um pouco da história do Acre, né? Agora, além do Acre Estado, é bom a gente relembrar também que o Acre viveu mais duas fases, né? Anteriores, né? O Acre independente, acreditem, senhores e senhoras, e vocês que são mais jovens, o Acre já foi uma república independente. Exatamente. Já teve presidente, não era governador, presidente. Presidente era Galvez. Um maluco chamado Galvez que inventou. E depois temos a história do Acre território, né? Até 1962. Aí sim, a terceira fase. E a gente pode até dividir essa terceira fase em uma outra fase. A fase em que os governadores passaram a ser eleitos pelo voto direto após aquele golpe que o Zé Augusto sofreu. O Acre viveu alguns anos tendo governadores indicados. Indicados pelo governo federal. Exatamente, até 1982, quando então o eleitor acreano, de livre e espontânea vontade, elegeu Nabor Júnior para nos governar. Mas antes era só na nomeação, na caneta, né? Era uma eleição indireta, né? Voltou a ser como era no território federal, né? Sim, exatamente. Nomeado pelo presidente. Exatamente, era eleição, mas era uma eleição indireta. Por quê? Todo mundo tinha que se articular junto aos amigos lá em Brasília para poder... né, conte aí um pouco para a gente. Não, então, a história do Acre é uma história de luta, né? História de luta. Nunca foi fácil. Né? O Acre era território estrangeiro e teve a Revolução Acreana, como você disse, com vários episódios da Revolução Acreana. Num deles, os bolivianos já tinham sido expulsos. Isso. E o governo federal brasileiro insistia em negar o Acre. A Bolívia queria o Acre, o Peru queria o Acre. E os capitalistas do Bolivian Syndicate também cobiçavam o Acre, porque afinal era riquíssimo em borracha. Mas o governo federal brasileiro não, o Acre é incontestavelmente boliviano. E os brasileiros do Acre que se lascassem. E aí o jeito então, como o próprio Galvez disse, em 1899, foi criar o Estado independente do Acre para criar uma situação diplomática de fato que obrigasse o governo brasileiro, então, a tomar uma providência. E aí ele falou que, já que nossa pátria não nos quer, criamos outra. E aí criou o Estado Independente do Acre durante 8 meses, foi uma república governada pelo presidente Galvez. Por isso, uma das explicações pelo fato de muita gente ainda não entendeu, né? Mas a Revolução Acreana, sobretudo a última, que nós saímos vitoriosos, não foi o exército de elite do Brasil contra o exército boliviano, não. Foi o exército boliviano contra os seringueiros, os nordestinos aqui. Exatamente, um exército paramilitar organizado pelo Gaúcho Plácido de Castro, que conseguiu fazer frente ao exército da Bolívia, que na verdade estava bastante enfraquecido depois da guerra pelo controle do litoral, em que a Bolívia perdeu para o Chile, né? Boa parte do... Ainda hoje, né, as Forças Armadas bolivianas, até as peruanas também, praticamente não tem muito poder, nem de defesa, mas nem de ataque. Né? Exatamente, são inexpressivas. Mas, de qualquer maneira, foi uma vitória significativa. Sim, claro. Teve ocasião do próprio vice-presidente da República vir para o Acre com tropas. Depois o presidente Pando vem, já no finalzinho das escaramuças, e aí, quando está para começar o confronto entre ele e o Plácido de Castro, chega o modus vivendi negociado pelo Barão do Rio Branco. Mas, enfim, o fato é que com a consolidação da conquista brasileira, dos brasileiros do Acre, pela Revolução Acreana, o governo brasileiro foi obrigado a anexar o Acre ao Brasil. Isso. E o termo é esse, foi obrigado. Obrigado. Você me fez lembrar agora, mais ou menos uns 10 a 15 anos, quando o senhor foi à Câmara, lembra? Lembro. Defender aquela tese do aniversário, presta bem atenção, não vamos confundir uma coisa com a outra. Certo. O aniversário da cidade de Rio Branco, né?
que tinha uma data de dezembro, outra de junho, né? Isso. 13 de junho, né? Outra de 13 22 de de junho. dezembro, né? Tinha diferença também de anos. E aí o senhor, na época, o senhor tocou num assunto importante que houve, além disso, houve uma guerrinha também, particular com os amazonenses, né? Houve, porque os amazonenses cobiçavam o Acre, né? Então, assim que foi assinado o Tratado de Petrópolis, o Amazonas tratou de contratar Rui Barbosa, que era um dos mais famosos intelectuais e advogados do Brasil, para defender a causa do Amazonas e tentar a anexação do Acre ao Amazonas. E essa foi uma das polêmicas que foi criada com o Acre. Bom, beleza. Agora o Acre é brasileiro. Fazer o quê com o Acre? O Amazonas queria o Acre, Belém não queria que o Amazonas ficasse com o Acre. Os acrianos queriam que o Acre fosse um estado autônomo. Belém também tinha seus interesses, né? Tinha, porque o Amazonas era Por concorrente. muito tempo nós fomos colônia, né? Exatamente. E aí, então, por acaso, a castanha do Pará por muito tempo. Que né? não é do Pará, não é do Pará, né? É daqui. E aí, então, o governo federal decidiu não contentar ninguém. E como tinha acumulado uma dívida com a Bolívia, 2 milhões de libras esterlinas, a obrigação de construir a ferrovia Madeira-Mamoré e a indenização que pagou a Bolívia Syndicate, falou não. Então, a partir de agora, o dinheiro da borracha acriana é nosso. E aí criou o sistema de território federal para o Acre. O Acre foi o primeiro território federal da história do Brasil. Um sistema político criado para o Acre. Depois foi estendido a outras regiões. Entendi. Todas na Amazônia. Amapá, Rondônia, né? Roraima. Isso. E aí o Acre sofreu um problema imenso, porque como território federal, o Acre era administrado pelo governo brasileiro no Rio de Janeiro, que nomeava prefeitos departamentais, depois governadores, que não tinham nenhuma relação com a região. Traziam todos os seus auxiliares de fora, os acreanos ficaram completamente alijados da administração e do governo do Acre. Não tinha poder legislativo, a Constituição que valia no Acre era a Constituição Nacional. Ou seja, o judiciário não existia, e existiu algumas vezes de forma muito esporádica, incipiente, não tinha funcionalidade. O Acre não arrecadava seus impostos. Vinha uma dotação orçamentária mínima. Além de que era coice, né? Pois é. Além de virar lugar de exílio, né? Isso. Porque pegaram os revoltosos lá da revolta da Chibata, da revolta da vacina, e mandavam deportados para o Acre. Quer dizer, então o Acre foi tratado mesmo como a lata de lixo do Brasil. Não por acaso, os autores lá do dicionário Aurélio chegaram a citar o Acre como um exemplo de morte. Ir para o Acre era uma gíria que se dizia na época. Quer morrer ou quer ir para o Acre? Exatamente. E aí, então, os acreanos começaram uma nova luta, que foi o movimento autonomista, que vai de 1904, quando foi criado o território federal do Acre, até 1958. Em alguns momentos, revoltas armadas, como em Cruzeiro do Sul, em 1910, Sena Madureira, em 1912, Rio Branco, em 1918. Eles acabaram escrevendo um artigo importante, né, na história do Acre. Sim, porque mostravam que o Acre continuava a sua luta pela autodeterminação. E os autonomistas vieram lá do Juruá, né? Não foi bem daqui. Começaram lá. Né? Se fortaleceram aqui para exatamente. E quando, depois de 50 e tantos anos, quando o deputado federal Guiomar Santos, que já havia sido governador do território federal, governador nomeado, entrou com essa lei de elevação do território a Estado no Congresso Nacional, se formou no Acre todo vários comitês pró-autonomia, com grande participação feminina, inclusive. As mulheres foram protagonistas dessa parte da história, para fazer a campanha aqui, porque houve muito disse-me-disse, muita boataria. Tinha gente daqui que não queria. O inimigo, né? O inimigo visceral do Guiomar Santos, que era o Oscar Passo, plantou um monte de boato de que o Acre ia perder todos os funcionários públicos, ia ser todo mundo demitido, que era uma besteira, que não haveria condições de sustentar com os impostos arrecadados aqui, quando já tinha participação no dinheiro federal. Ou seja, foi uma briga acirrada, de 1957 até 1962, quando finalmente a lei do Acre-Estado foi aprovada no Congresso Nacional. E, curioso, é que o Acre foi o primeiro território federal da história do Brasil e foi o primeiro território federal a deixar de ser e se tornar Estado, abrindo caminho para os outros. Rondônia, Roraima, Amapá, enfim. Essa região aqui toda nós fomos os primeiros. Agora,
O senhor como historiador, algumas pessoas acham que, eu não diria todos, mas boa parte dos acrianos foram, né? Muitos acrianos, digo, foram ingratos até certo ponto com o Guiomar Santos, politicamente falando. O senhor também entende assim ou acha que não é? Não, acho que não. Eu acho que tem dois elementos de peso aí na eleição. Porque ele foi derrotado, né? Você está falando isso porque na primeira eleição, ainda em 62, concorreu a governador pelo voto direto pela primeira vez, Guiomar Santos, que havia sido um excepcional governador e era falado, chamado de o pai do Estado do Acre, porque tinha sido autor da lei e lutou por essa lei, e um jovem professor de filosofia de Cruzeiro do Sul, que era quase que desconhecido pelo PTB, José Augusto de Araújo, desconhecido da grande maioria da população. Mas José Augusto foi muito inteligente. O lema de campanha dele era o Acre para os acrianos. Já que durante esses 58 anos... Naquele tempo já tinha um mote marqueteiro, né? Exatamente. Marketing político. Porque o Acre só tinha sido governado por pessoas de fora. Nunca tinha sido governado por... pessoal, isso sempre foi um anseio muito forte da população acriana. E, além disso, naquela época, os candidatos concorriam a 2 cargos. Zé Augusto concorreu a governador e a deputado federal. Zé Augusto concorreu a governador e a senador. Alguns partidários do Guiomar Santos dizem que ele, de fato, não queria ser governador, queria ser senador, teria feito um certo corpo mole. Eu acho que o primeiro motivo foi preponderante. O fato de ser um acriano nato, nascido aqui... O acrianismo falou mais alto. O acrianismo falou mais alto nesse momento. É a minha versão dessa história. Mas existem muitas, podem ter outras também. Enfim, o fato é que Zé Augusto de Araújo ganhou a eleição. E eu acho que isso não foi ingratidão com o Guiomar, foi uma gratidão com o Acre. Entendi. Agora, assim, muitos chegaram a afirmar que o Guiomar Santos, por ter sido autor da lei, por ter batalhado o tempo todo para transformar o Acre em Estado, preparou a festa e não ficou para o banquete. Né? Mas ficou, porque ele foi eleito senador. Sim, é um cargo. E depois foi eleito novamente senador, ou seja, Guiomar Santos passou o resto da vida sendo eleito pelo povo acriano. Já havia sido eleito 3 vezes deputado federal. Isso. E ainda foi eleito novamente como senador, ou seja, não foi exatamente ingrato. Vamos abrir um parênteses aqui, eu sei que não tem muita coisa a ver com o nosso assunto, mas como é histórico também, como é que ficou aquela questão lá da linha Cunha Matos? Bom, a linha Cunha Gomes, ela foi revista, né? Há alguns anos atrás, a Assembleia Legislativa conseguiu fazer uma revisão nos limites dos municípios e foi também feita uma revisão. Ela hoje já não é mais uma reta, né? Ela tem algumas subidas, porque Serra Madureira estava fora do Acre, né? Cruzeiro do Sul estava no limite. Representava um prejuízo. Exatamente. Tinha escolas acrianas no território do Amazonas, como tinha escolas no território da Bolívia também, porque na área rural os limites... O problema da linha Cunha Gomes é ser uma linha imaginária. Porque se você tem uma fronteira através de um rio, como o Brasil e a Bolívia tem no rio Acre, o lado de lá é boliviano, o lado de cá é brasileiro, pronto, está resolvida a questão. Mas se é uma linha imaginária, como é que você vai saber onde é que está terminando o território amazônico? Não tinha GPS naquela época. Então, por isso também o Acre foi ocupado por brasileiros. Porque ninguém parava nessa linha imaginária. Né? Então, a linha Cunha Gomes... Agora, alguns queriam que essa linha fosse estendida mais para dentro do Amazonas, né? Anexando Boca do Acre, que sempre fez parte da vida do Acre. O pessoal sai de Boca do Acre para se tratar em Rio Branco. As relações todas de Boca do Acre são com Rio Branco. Mesma coisa... O próprio nome já diz tudo, né? Boca do Acre, pois é. Quase 1000 quilômetros distante de Manaus, né? E pertinho do Acre. Né? Para encerrar, o professor, de lá para cá, 53 anos se passaram. Da questão do ponto de vista da organização política, não vamos tocar porque isso é automático, né? Nós temos a nossa bancada federal, 3 senadores, 8 deputados federais, enfim, temos 24 deputados estaduais, governador, 22 municípios, começaram com 5, depois mais 7, depois mais 5, 12, e depois 92 mais 10, 22 ao todo. Bom, agora, do ponto de vista da questão econômica e da preparação do Acre para o futuro, você acha que justifica-se, levando em conta os 53 anos que já passamos como Estado? Eu acredito que sim, nos 2 aspectos, no aspecto político e no aspecto econômico. Primeiro que nesses 53 anos,
nem todos foram de democracia. A gente teve aí 20 anos da ditadura militar, como você estava falando, em que os governadores deixaram de ser, continuam sendo eleitos e voltaram a ser nomeados. Menos mal, porque eram acrianos, que foram nomeados pela ditadura militar, Jorge Calume, Geraldo Mesquita, Joaquim Macedo e tal. Mas, de qualquer maneira, isso frustrou a experiência democrática e ela foi muito atrasada por conta desse período da ditadura militar. E a mesma coisa do ponto de vista econômico. Foi no período da ditadura militar... E levando em conta que não foi só o Acre, era o país inteiro. O país inteiro. E, do ponto de vista econômico, a mesma coisa. Foi nesse período da ditadura militar que se fez a expansão da fronteira agropecuária brasileira em direção à Amazônia, dizendo que era uma terra sem era necessário levar homens sem terra para uma terra sem homens, né? Como se aqui não morasse ninguém. E aí vieram colonos, milhares de colonos do sul do país. Os seringais foram, muitos deles desapropriados, outros tomados na marra, viraram grandes fazendas. Ou seja, se mudou o eixo econômico. Exatamente. Se mudou o eixo econômico da Amazônia como um todo para o plantio de soja, de milho, de gado, né? Quando a nossa vocação era a floresta. Só a partir de 99, quase no início do terceiro milênio, ano 2000, é que se voltou a olhar novamente para a floresta. Então, acho que um grande problema que o Acre sempre enfrentou foi essas idas e vindas de modelos políticos e econômicos. Talvez se a gente tivesse perseguido essa vocação florestal do Acre desde o início, tivesse avançado mais. Mas teve esse período da ditadura militar que atrasou muito esse desenvolvimento. E, felizmente, nos últimos anos, nós retomamos um eixo de desenvolvimento mais coerente com a própria natureza acriana. Só para reforçar ainda mais o que o senhor está falando, a gente mergulha no fundo da história e a vinda acaba nem sendo uma entrevista, né? Porque eu tenho um mau costume também de me meter na conversa. Mas a verdade é que, só reforçando o que o senhor falou, no modelo econômico, o Dantinho, que governou o Acre de 71 a 75, ele teve uma participação importante, fez obras importantes e tal, abriu o Acre, né, para a economia. Atraiu muitos investidores, só que ele esqueceu dos pequenos, né? 4 anos depois, aí veio o outro, aí radicalizou só com os pequenos. O Geraldo Mesquita. E espantou os grandes, nem 8 nem 80, né? As idas e vindas, né? Como o Zé Augusto tinha feito também. Zé Augusto tinha uma proposta de reforma agrária, tinha uma proposta de favorecer aos pequenos proprietários, aos camponeses, enfim. Talvez o Zé Augusto fosse um pouco mais equilibrada, né? Nem 8, nem 80, né? Na verdade, Zé Augusto não teve chance de implementar isso, porque foi forçado a renunciar pela ditadura militar. Mas, de qualquer maneira, isso exemplifica bem isso que eu estou dizendo. Não é possível mais para o Estado se desenvolver, a gente ter tantas rupturas e cada governo querer começar tudo de novo do zero. Então, por isso que eu acho que o Acre nos últimos anos tem avançado bastante, porque pelo menos a gente tem uma linha de continuidade que vem seguindo quase há 20 anos já e que recolocou o Acre num caminho próprio de desenvolvimento econômico, social, político, que é muito mais favorável, porque pelo menos preserva o meio ambiente e procura tirar daí a riqueza que ela tem. Cada um tem as suas, digamos assim, prioridades, mas o eixo central continua. Não continua. Perde, né? Muitíssimo obrigado. Imagina, mas é um prazer. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e contarmos um pouco da história do Acre para os mais jovens, né? Os mais velhos contam essa história para a gente. Exatamente. Foi um prazer. Sucesso. Igualmente, Munir. Precisando, estamos aí. Da mesma forma. Depois do intervalo, eu volto, depois da história, né? Nós vamos voltar para falar em política. Vou entrevistar o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e o único representante do PCdoB na ALEAC, o deputado Genilson Lopes. Até já.